Bom dia a todos que hoje nos prestigiam nesse quarto WebTech da Confederação das Seguradoras, da CNSEG. Eu sou a Solange Beatriz, diretora de comunicação e relações de consumo da CNSEG. Serei a moderadora desse nosso evento online, que tratará do tema o papel das empresas para a urgente superação do racismo na sociedade brasileira. São nossos convidados Alexandra Loura, que é palestrante, executiva, comunicadora, mentora, consultora e ex-consuleza da França em São Paulo. Muito obrigada. O Carlos de Paula, que é o nosso diretor executivo da FENAPREV, figura muito querida nossa, ex-regulador, está conosco já há muito tempo, no nosso setor, trabalhando de ambos os lados e agora próximo dentro da nossa confederação. Muito obrigada, de Paula. A Nareli de Paula, que é head da Austral Seguradora, a Tereza Moreno, que é vice-presidente financeira e CFO da Prudential do Brasil, de seguros de vida, e o Tiago Amparo, que é o nosso representante aqui da academia, que é o professor de Direito e Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A data de hoje, 25 de setembro, ela foi escolhida por nós da CNSEG para anualmente celebrar o Dia da Diversidade e Inclusão no setor de seguros. E, por essa razão, estão realizando hoje a primeira celebração desse dia, trazendo a reflexão sobre um dos grandes desafios brasileiros. Temos muitos, né? E esse do racismo, com certeza, é bem preocupante para nós e bem caro a solução, a superação desse racismo estrutural que a nossa sociedade vivencia. E, assim como a sociedade, as empresas também não estão alheias a esta realidade e estão se movimentando. Tá? A nossa realidade é que os negros representam cerca de 56% da população brasileira, 75% da população mais pobre, 10% dos indivíduos com mais chances de sofrerem homicídios, 79% são negros. O feminicídio atinge principalmente as mulheres negras, quer dizer, não basta, coitada, ser mulher e negra, né? Então, ela tem uma dose de sacrifício muito grande. Elas também são as mais atingidas pela violência obstétrica, violência essa que não é amplamente discutida, mas que é uma realidade das mulheres pobres no Brasil, serem forçadas a procedimentos, a tratamentos, muitas vezes que desconhecem, que não estão de acordo e sendo até sofrendo violência realmente física e psicológica, né? E pela mortalidade materna. Agora, no nosso cenário empresarial, as pessoas negras ocupam apenas 6,3% dos cargos de gerência e 4,7% dos cargos executivos. Mulheres negras ganham salários de até 44% menores do que os dos homens brancos e ocupam apenas 1,6% dos cargos de gerência. No nosso setor, no setor de seguros, o levantamento feito pelo relatório de sustentabilidade, que é por nós produzido, pelo nosso grupo aqui da CNSEG, demonstra uma evolução gradativa, mas a representatividade ainda é baixa. O percentual de funcionários negros, reportado por um grupo, né, que nós colhemos as informações de 21 empresas, foi de 7,6% em 2018, passando para 9% em 2019. E ainda não é possível obter indicadores estratificados por níveis hierárquicos. Na CNSEG, nós temos um fórum de discussão, que é o Grupo de Trabalho de Diversidade e Inclusão, que conta com a representação de colaboradores das nossas seguradoras, das empresas do nosso mercado, e para que esse grupo, então, qual é o objetivo? É que as empresas possam avançar em suas estratégias, compartilhando boas práticas, até como, por exemplo, em eventos como esse de hoje.
Temos materiais informativos, como a cartilha de boas práticas para a diversidade do nosso mercado segurador, que se encontra disponível para download no nosso site. E a partir desse ano também, nós lançaremos um programa interno, né, para os funcionários da Confederação, e estendido também às federações afiliadas, que é a FENAPREV, FENSEG, FENACAP e FENASAúde, que começará por um diagnóstico para a elaboração de um plano de ação participativo com os nossos colaboradores. Então, a CNSEG está vivamente empenhada na promoção e na disseminação desses valores, e uma demonstração é que internamente nós também estaremos promovendo e tentando exercitar esses mesmos preceitos. Tá? Mas antes de dar a palavra, então, para os nossos convidados, eu vou fazer alguns lembretes. O nosso EBTEC terá a duração de 90 minutos, podendo passar um pouquinho, né, dependendo da empolgação dos nossos palestrantes e do interesse, né, dos nossos ouvintes, de quem está nos assistindo, e terá a seguinte dinâmica. Né? Vamos iniciar, então, com a apresentação do professor Tiago por 20 minutos, em seguida, as considerações da Narelli, da Tereza e do Carlos de Paulo. E depois mais 10 minutos, então, para que todos possam interagir com as questões encaminhadas por vocês que nos assistem. Os palestrantes estarão recebendo diretamente, então, essas perguntas, e eles próprios vão selecionar, se eventualmente der para responder a todos, ótimo, se não, eles vão fazer um mix e tentar responder o máximo possível da demanda de vocês. Um outro recado é que, então, essas perguntas podem ser feitas pelo chat, tá? E dentro desse tempo que a gente já combinou. Esse WebTech, então, ficará gravado no canal Seguro do YouTube. Não deixe de inscrever e ativar as notificações para serem lembrados de nossas próximas transmissões. Agora sim, agradeço de novo, tá? Que nós tenhamos um belo exercício de reflexão. A minha apresentação vai focar especificamente nesses próximos 20 minutos um pouco como as empresas podem mudar. Eu quero começar um pouco de onde a Alexandra terminou, pensando um pouco de que eu talvez discorde da ideia de que a gente precise pensar o mundo ao inverso, porque, na verdade, o inverso já existe, está presente aqui, mas muitas vezes é invisibilizado, né? Então, a gente tem, quando a gente pensa, por exemplo, sobre o impacto em crianças, especialmente crianças e adolescentes negros, de filmes como Pantera Negra, de discussões sobre afrofuturismo, o impacto de uma geração enorme de autores e autoras negros, como Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto, Cruz e Souza, Conceição Evaristo, Eliana Cruz, Jefferson Tenório, Djamila Pereira, várias pessoas que estão importantes aí na discussão sobre literatura, na produção de literatura. No campo das propagandas, ainda de fato é muito discrepante essa desigualdade. A gente vê, por exemplo, o grupo de estudos de ação afirmativa da Universidade do Rio de Janeiro mostra isso, de que novelas, especialmente, e propaganda ainda é uma discrepância muito grande, mas as pessoas estão aí, né? O mundo, ele é composto tanto de brancos quanto negros, e o inverso, ele já existe, e muitas vezes ele é invisibilizado, né? Então, acho que a gente não precisaria tornar pessoas brancas e negras para ver essa discrepância, mas, na verdade, a gente deveria dar visibilidade para pessoas negras que já existem aqui. E acho que, para pensar nisso, as empresas podem fazer várias coisas. E eu trago dois exemplos aqui interessantes que aconteceram nos últimos dias, da discussão racial. Uma delas é a da Magazine Luiza, que, inclusive, no chat aqui estavam perguntando a opinião dos panelistas. É importante a gente contextualizar o que foi feito ali, e que é feito, primeiro, porque é feito também em muitas outras empresas. Grandes empresas no mundo já têm feito isso, inclusive no Brasil. A Bayer, no mesmo dia, também tinha lançado algo parecido. É uma política não para a empresa como um todo, é uma política para atingir um déficit de liderança. Então, a Magazine Luiza tem 53% de negros no corpo inteiro da empresa, mas na liderança apenas 16%. Então, você mostra que o programa de trainee, que hoje quem é trainee provavelmente vai ser liderança da empresa amanhã, é
enfrentar a liderança pressupõe enfrentar essas barreiras com relação ao programa de trainee. É o que a literatura chama de medidas especiais, a convenção que o Brasil faz parte, de contra a discriminação racial da ONU, estabelece isso especificamente no artigo 1º, que é medidas protetivas, medidas especiais, que podem ser feitas e não são racismo reverso, não é discriminação contra brancos, e a própria legislação, o artigo 39 da Lei de Igualdade Racial, do Estatuto de Igualdade Racial, também permite que empresas façam esse tipo de política. Quando a gente vai pensar nisso, eu vou trazer um pouco o que as pesquisas mostram, né? Primeiro, que diversidade gera lucratividade. É uma pesquisa que muitas pessoas já conhecem, mas a pesquisa McKinsey dizendo que 35% das empresas, 35% mais propensas a terem lucratividade, performance maior, são as empresas com maior diversidade. Então, maior diversidade étnica permite 35% maior de lucro em várias empresas, e essa é uma pesquisa que a McKinsey olhou. A segunda questão importante é que diversidade, em geral, gera mais inovação das empresas, produz melhores resultados nas empresas em termos de produtos inovadores, de comunicação inovadora, de serviços inovadores. Por quê? Porque você cria um ambiente onde pessoas de diferentes backgrounds, pessoas de diferentes perspectivas de vida, diferentes trajetórias de vida, conseguem contribuir para uma mesma questão. Então, estar numa sala onde todas as pessoas pensam de forma igual, isso não produz inovação. E aí, a Harvard Business Review mostrou que, numa pesquisa sobre inovação, olhou que 19% mais lucro em empresas onde tem mais inovação, mais diversidade. Então, maior diversidade leva maior inovação e gera maior lucro. Outra questão importante é que a diversidade ela cria um ambiente mais inclusivo. Então, quando a gente está falando de equidade, de diversidade, a gente está falando também que muitas vezes as pessoas dentro das empresas se sentem mais pertencentes àquela empresa. Então, tem pesquisas que mostram que a abstenção no trabalho, a falta no trabalho diminui com relação a empresas mais inclusivas que levam em consideração a diversidade. Além disso, o nosso cenário no Brasil é muito discrepante. Mostra que das 500 maiores empresas no Brasil, o Ethos mostrou isso em 2016, numa pesquisa com as 500 maiores empresas, de que as empresas são essencialmente masculinas e brancas, e quando a gente vai olhar, na liderança especialmente. Quando a gente vai olhar essas 500 maiores empresas no Brasil, mulheres brancas e negras, mulheres são apenas 11% dos conselhos de administração, e negros são em torno de 4% nos conselhos de administração. E essas mesmas empresas têm poucas políticas, mais 70% delas não têm políticas para mulheres e negros dentro das empresas. Então, temos muito que andar com relação a isso. Além disso, tem pesquisas que vão mostrar que parte da discrepância de salários no Brasil com relação a negros e brancos nas empresas não pode ser explicada por nenhuma outra razão, senão a razão racial. Quando você tem um estudo muito interessante, lançado em setembro de 2018, por um consórcio de universidades americanas e algumas brasileiras que olharam empresas no Brasil, tentaram controlar ali na diferença salarial tanto a questão de educação, de experiência, a escolaridade, etc., e conseguiram ver que 25% ao menos a diferença salarial entre brancos e negros não consegue ser explicada nas empresas, senão pela própria questão racial. Todos os outros fatores não conseguem explicar essa divergência, essa diferença. Outra questão importante que a gente perceber é que muitas vezes, especialmente no âmbito das altas lideranças, a gente está falando de bolhas de privilégio. E aí, bolhas de privilégio, a gente pode qualificar com 2 exemplos aqui. Um exemplo que eu trago é como os processos seletivos para altas lideranças das empresas é feito. Uma pesquisa que a gente fez com escritórios de advocacia mostrou, tem uma iniciativa chamada Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que junto com a AGV e 9 maiores escritórios de advocacia de São Paulo, que mostrou que você tem as pessoas negras que estão nesses escritórios, eles souberam das vagas por meio da internet, enquanto que pessoas brancas que estão no escritório souberam, no mesmo proporção, em torno de 30 e poucos %, por meio de amigos e parentes. Ou seja, essa autorreprodução dessas bolhas que permite que você tenha a exclusão de pessoas nesses espaços. E um outro exemplo, todo mundo fala de cotas afirmativas, de cotas raciais das universidades, por exemplo. Tem um estudo muito interessante que mostra que 43% dos estudantes brancos na Universidade de Harvard entraram por meio do que eles chamam de legacy, dos estudantes legados, ou seja,
por listas pelo diretor, pelo presidente da universidade, por filhos de professores, pessoas que entraram com bolsa de atletas, ou seja, ninguém chama isso de cotas raciais, mas de fato a gente tem uma discrepância, enquanto que de pessoas negras e latinas é apenas 16% que entraram por meio do que eles chamam de legacy, que é uma forma mais facilitada de entrar na Universidade de Harvard. Aí, quando a gente está falando dessa questão, a gente precisa entender que muitas vezes o racismo ele está imbuído no que a Cida Bento chamou na tese doutoral dela de pacto narcísico da branquitude, ou seja, muitas vezes existe um pacto silencioso de apoio, de fortalecimento de pessoas iguais, e é um pacto que visa preservar, conservar e manter privilégios e interesses. Isso acontece nas empresas, isso acontece na sociedade, isso acontece na política, acontece em vários contextos. Entender isso significa que a gente precisa pensar criticamente sobre racismo, pensar que racismo não é um problema de negros, o racismo diz respeito a relações raciais que são construídas historicamente, nas quais pessoas brancas também participam, e pensar também que racismo ele está ali relacionado com outros critérios, com outros marcadores de diferença, como gênero, como classe. Muitas pessoas falam assim, mas pessoas brancas são discriminadas, pessoas brancas pobres são discriminadas. Podem ser por causa da questão de classe. Todas essas questões são ali interseccionadas, mas as pessoas negras, historicamente, no Brasil, são discriminadas e são excluídas desses diferentes espaços. Para a gente ter uma conversa sobre isso, a gente precisa ter uma ideia de que a gente precisa sair da zona de conforto, ou seja, a gente precisa pensar como a gente consegue refletir criticamente sobre as nossas zonas de conforto e de privilégio. Privilégio nada mais significa que é uma zona de conforto. Um exemplo que eu sempre dou pessoas brancas provavelmente nunca tiveram a experiência de ter um segurança seguindo elas dentro de uma loja no shopping, ou pessoas heterossexuais provavelmente nunca tiveram um olhar alguém olhando feio para você se você deu a mão para o seu companheiro ou companheira, como acontece com casais homoafetivos. Então, não pensar sobre isso é uma zona de conforto, que é uma zona de privilégio. Então, sem entender que a gente precisa sair dessa zona de conforto, não vai existir, de fato, um aprendizado. A gente precisa pensar que, muitas vezes, discutir essas questões vão discutir questões sérias sobre como a gente enfrenta os nossos próprios privilégios e como a gente enfrenta, inclusive, conflitos que, muitas vezes, são colocados embaixo do pano e quando a gente fala da questão racial, eles são colocados em cima da mesa. A primeira questão que a gente precisa fazer para trabalhar com isso é reconhecer que é um problema. E acho que é importante a gente reconhecer isso, de que a gente pode discordar de que forma a gente vai resolver essa questão, mas a desigualdade e o racismo estrutural é um problema na sociedade, é um problema nas empresas, é um problema nas universidades, é um problema em qualquer lugar onde nós estejamos. E se a gente precisa concordar que é um problema em geral, para que a gente consiga ver que não é algo imposto de cima da liderança da empresa e não é uma demanda ilegítima que venha dos funcionários, mas é algo que todos temos que estar trabalhando para que isso seja de fato trabalhado. Então, a gente precisa entender, primeiro, quais são as principais questões relacionadas a esse problema, ou essa dificuldade, ou essa desigualdade, esse racismo estrutural. Segundo, a gente precisa entender quais são as razões internas, né, e que permitem e perpetuam essa desigualdade, como no caso das empresas, muitas vezes as contratações que são excludentes e que não levam em consideração a diversidade, não levam em consideração a equidade, ou a falta de pessoas negras nas lideranças, muitas vezes é porque estamos reproduzindo essas bolhas nos nossos contatos. Muitas vezes pessoas negras não chegam nesses diferentes espaços de poder porque elas não é dada oportunidade de desenvolvimento profissional, porque não basta inserir as pessoas, mas tem que desenvolvê-las internamente. Tem um processo também de empatia, de que você cria a pessoas que não fazem parte desses grupos discriminados, que elas consigam se sentir como parte do processo também, sejam como aliados, sejam como líderes que apoiam. Muitas empresas têm aquela liderança que apoia, o sponsor que apoia aquela política. Tem que ter estratégia, então não basta ser algo que seja feito de um dia para o outro, mas tem que ser estratégia com metas claras do que fazer e como fazer. Eu sempre falo para as empresas assim, você não precisa sair do ponto A para 56% da sua liderança ser negros amanhã.
e provavelmente você tentar fazer isso, você vai falhar. O que você precisa fazer é sair do ponto A para o ponto B e ficar claro qual é o ponto A e qual é o ponto B, e que a gente consiga mudar com relação a isso. E, claro, tem um último aspecto que é, nessas questões, as pessoas precisam entender que muitas vezes sacrifícios serão feitos, ou seja, para que mais pessoas negras estejam na posição de liderança, mais pessoas brancas precisam sair da posição de liderança, e que às vezes a gente não fala sobre isso. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. E o que, de fato, empresas têm feito, né? Acho que eu vou dar algumas dicas aqui nos últimos minutos do que empresas têm feito. Primeiro, as empresas têm muitas vezes investido em educação antirracista para os seus funcionários em todos os níveis. O que significa isso? Significa discutir o que é ser aliado, o que não é ser aliado, discutir que racismo é uma questão de todos e não só de pessoas negras, e que diz respeito a relações raciais hierarquizadas, discutir o papel da liderança, então como a liderança pode de fato apoiar, não só pro forma, mas de fato apoiar, discutir os vieses inconscientes que permitem, como a Lohar está falando, com relação à perpetuação da desigualdade. Harvard tem um estudo do viés inconsciente, e os vieses inconscientes e conscientes, ou seja, muitas vezes há sim uma perspectiva e um preconceito consciente, e é importante a gente saber lidar com eles. Além disso, criar um sentimento de comunidade, né, no sentido de, ou pelo menos um espaço seguro para que essas discussões possam ser feitas dentro das empresas. Ou seja, você, tanto do lado de pessoas negras nessas empresas, para que eles e elas não se sintam como os únicos nessas empresas, o que é uma experiência muito comum de pessoas negras, se sentirem únicas em espaço, especialmente de poder, porque são de fato únicos, né, em situações de desigualdade profunda, e entender, na verdade, que a gente precisa ter todas as pessoas envolvidas nessas políticas, e que por isso que o papel de aliados e o papel de diversificação da liderança é algo importante. A terceira questão aqui é olhar o aspecto da contratação. Aí tem muita coisa que pode ser feita. Pode ser feito tanto intervenções cirúrgicas, como a Bayer, como a Magazine Luiza fez recentemente, ou seja, tentar trabalhar com a desigualdade na liderança por meio de trainees específicos para negros, ou você mudar a sua contratação para que você tenha a diversificação das comissões de seleção. Muitas pesquisas mostram que mais mulheres na comissão de seleção tende a gerar mais mulheres sendo contratadas. Você ter expressamente colocado a questão de diversidade nos protocolos de contratação é algo importante. Incluir o RH para que o RH também consiga ter essa consciência. Pensar na sua comunicação. Muitas vezes as pessoas falam assim, pessoas negras não chegam na nossa empresa. Mas tem pessoas negras na comunicação das suas vagas ou não? Na comunicação das suas vagas está escrito expressamente que a diversidade é algo importante ou não? Então, é importante a gente pensar nessas políticas de contratação. Além disso, diversidade não é só diversidade, também é equidade e inclusão. Ou seja, a gente tem que pensar em como a gente consegue incluir também pessoas negras que já estejam contratadas, como a gente consegue fazer com que haja um desenvolvimento profissional dessas pessoas. Então, isso significa que a gente precisa ir além do recrutamento e da contratação e também pensar quais são os gargalos dentro da empresa que reproduzem essas desigualdades. Um dos gargalos dentro das empresas é a falta de oportunidades iguais para diferentes pessoas. Então, eu sempre falo assim, a pessoa não tem inglês fluente. Ok, mas a empresa possibilita, oferece bolsas para inglês para essas pessoas e monitora se elas estão desenvolvendo o inglês ao longo de um período de tempo. Isso é uma política de desenvolvimento profissional. Além disso, um aspecto muito importante que impacta, especialmente a questão de gênero e raça, a questão de designação do trabalho. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam, mas pessoas negras não estão em posições de poder. Ok, mas foi dado papéis de liderança para essas pessoas e designado trabalhos de liderança para essas pessoas ou não? Para que elas pudessem mostrar seu potencial de liderança dentro do trabalho. Se não foi, elas não vão mostrar o que podem ser líderes, porque não há oportunidade para que elas possam mostrar isso. Eu lembro da Viola Davis, a atriz americana, que disse, né, se não eu só ganho ali o prêmio, o Oscar e outros porque foi também me colocado esse papel para fazer. Ou seja, quer pensar numa situação de combate ao racismo, de melhorar a liderança na sua empresa, possibilite desses papéis de liderança, de protagonismo para essas pessoas, e possibilite que elas consigam mostrar o seu potencial. Eu tenho certeza que elas vão mostrar. Então,
esse aspecto de designação do trabalho e a desigualdade na designação do trabalho é muito importante para conseguir mostrar o papel de liderança de pessoas negras no ambiente do trabalho. E uma outra questão que também é importante, que eu já falei um pouco, mas é da forma de avaliação das pessoas, né? Então, a forma de avaliação dos funcionários das empresas pode, na verdade, ter um impacto muito grande na própria diversidade dessas empresas, ou seja, fatores como a condição familiar das pessoas, o tempo que elas demoram para ir para o trabalho, pessoas negras em geral demoram mais tempo para chegar no trabalho do que pessoas brancas, o horário das reuniões, se for às 5 às 6 da tarde, impactam muito mais mulheres do que homens numa sociedade profundamente misógina e desigual como a nossa, onde não existe uma divisão de trabalho doméstico igualitário. Então, todos esses critérios, o Home Office mostrou recentemente que a pandemia impacta muito com relação ao home office, porque poucas pessoas de fato podem fazer o home office. Tem uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo, no Datafolha, que mostrou que basicamente o home office está concentrado no sudeste do Brasil e um pouco no sul. Quando a gente vai olhar para o norte e nordeste, você tem uma profunda desigualdade de que muitas pessoas, a grande maioria, não conseguem fazer home office. Está concentrado especialmente em algumas indústrias, então está concentrado especialmente na área de em trabalho intelectual e universidades e tal, e quando você vai para a área de serviços e outras áreas, isso diminui, ou seja, existe uma desigualdade com relação a quem tem acesso ao home office e quem não tem acesso. Isso vai ser importante não só no período da pandemia, mas vai ser importante na formação do século XXI. Né? Hoje, na GV, a gente tem alunos de direito aprendendo programação e usar algoritmo para fazer pesquisa jurídica, porque a gente entende que advogados vão precisar saber fazer formatação no século XXI. Então, a gente pensar também quais são as qualidades e os skills que a gente vai estar atribuindo para as pessoas negras dentro desses diferentes espaços. E acho que, por fim, além da questão das empresas especificamente, os indivíduos têm um papel muito importante em promover uma cultura dentro das empresas que seja antirracista. Então, ler mais pessoas negras, discutir sobre racismo em diferentes espaços, ser aliado nessa luta, faz com que a gente possa, de fato, reverter esse cenário com relação ao racismo dentro das empresas. Aí eu fico aqui à disposição, falei 20 minutinhos como pedido. Tiago, super obrigada. Como um bom mestre, você deu em 20 minutos uma excelente aula. Tenho certeza que o nosso grupo de trabalho de diversidade e inclusão vai ficar, né, com várias ideias para levar não só para as suas empresas, como para dentro da própria CNSEG. Com certeza nós vamos tentar implementar várias dessas suas sugestões. Eu, particularmente, eu entendo que a política de desenvolvimento profissional é uma das melhores ferramentas, é uma das ferramentas mais eficientes que se tem dentro da empresa, porque, por certo, né, toda essa questão ela leva a um déficit, muitas vezes, de conhecimento, né? Isso no geral, então cabe à empresa assumir esse papel do aperfeiçoamento de todos os seus profissionais. Eu aposto muito nisso, eu entendo muito por esse lado. E você fala muito também da questão da igualdade, né? E eu, como mulher, eu te digo, eu nunca pensei em ser discriminada por ser mulher. E isso fez com que eu sempre tivesse muita autoconfiança. E esse ponto é um ponto que eu vejo como sendo importante, que é a autoconfiança das pessoas naquilo que elas querem buscar, naquilo que elas acreditam que podem conquistar. Então, muitas vezes a mulher tem um salário mais baixo porque ela não reivindica um salário mais alto, porque ela acha que ela não vai conseguir, ou porque ela não seria merecedora, porque tem filho, divide o tempo, a atenção dela. Assim se dá em todas as outras questões das minorias. Eu acho que tem que ter confiança em conseguir, em buscar aquilo que acredita que é capaz de oferecer. Tá? Tiago, super obrigada pela sua aula, mais uma vez. Você está no caminho, escolheu a profissão certa, entendeu? Um grande educador. Muito obrigada.
Vamos ouvir agora a Nareli, tá? Essa companheira nossa, que está convocada a integrar a nossa comissão, que ainda não integra, tá? Mas a Nareli, como eu disse, ela é da Austral Seguradora e ela vai dar o depoimento dela. Por favor, Nareli. Bom dia a todos, pessoal. Agradeço primeiro o tempo e o interesse de vocês por esse assunto que a gente sabe que ainda é incômodo, ainda é difícil, mas agradeço a CNSEG por ter motivado essa discussão tão importante. Eu trabalho hoje como Head de Energy lá na Austral Seguradora, entrei lá como estagiária, então foi mesmo a empresa que me deu a oportunidade para construir minha carreira e que hoje tem me dado espaço para trazer esses temas e discutir esse assunto lá dentro. Uma coisa que eu sempre falo lá na Austral é que a gente não pode esquecer que, apesar de sermos uma empresa, né, toda empresa é formada por pessoas. Então, as pessoas são capazes, sim, de desenvolver empatia. Lembrando que essa palavra ficou também muito comum, mas é importante a gente resgatar o conceito da empatia, né? A empatia, ela não é um vírus que a gente sai na rua e pega, que a gente acorda com o coração mais quentinho e resolve criar empatia. Empatia é uma construção intelectual. A gente precisa entender, a gente precisa estudar como foi formado esse país, entender os processos que nos levaram a estar onde a gente está hoje. E se a gente parar para olhar para trás, para os 354 anos de escravidão, para o processo pós-escravidão, a gente vai ver que muitos direitos foram negados das pessoas negras, terras, postos de trabalho, foi trazido imigrantes para o Brasil num tentativa, num projeto político mesmo de embranquecimento da população, e desde então foram criadas desigualdades, foram ações efetivas tomadas lá atrás que se espelham até hoje e que foram reverberadas e virou agora existe uma tentativa muito forte de tentar colocar essas ações como algo natural, né? Que o negro não está lá na empresa porque ele não se esforçou, quando a gente, na verdade, sabe que foi todo um processo, um contexto para que aqueles espaços, a gente não tivesse acesso àqueles espaços. E hoje a gente precisa olhar com um pouco mais de sinceridade, de honestidade para a forma que o nosso país foi formado e não apenas acreditar em algumas crenças que foram faladas para ficar mais confortável, mais sonoro, para a gente justificar alguns privilégios que temos hoje. Então, de dentro do mercado, eu vejo que sim, a gente tem que fazer ações intencionais para reparar esses danos e essa desigualdade, né? A gente precisa nos nortear um pouco mais por como foi feito e não só pelo que a gente acha, né? Que eu acho que não é importante debater agora racismo, porque não cabe muito o que a gente acha, né? Cabe como foi feito, os processos que foram, os fatos históricos que construíram o país. Então, assim, se a gente sabe que hoje no Brasil as estatísticas têm cor, né? A gente sabe quem é o jovem que está morrendo, a gente sabe qual a cor do jovem que sofre violência policial, a gente sabe qual a cor de quem faz serviço doméstico, de quem serve nos espaços, de quem limpa o chão. Então, assim, por que os nossos processos seletivos também não podem ter cor? Então, a gente precisa entender que ser negro no Brasil, ele vai muito além só da questão fenotípica, né? Ele vai sobre como você é lido, sobre quais situações você está sujeito. Então, a gente, quando fala que somos todos iguais e vamos fazer um processo seletivo para todos da mesma forma, a gente está ignorando todas as diferenças e desigualdades históricas. Então, é importante as empresas entenderem que, sim, o processo seletivo, como o Thiago falou, vai muito além do RH e da hora da abertura da vaga, né? Ele precisa ser uma mudança de olhar da empresa, principalmente do board, da diretoria, abraçar realmente essa responsabilidade de fazer as coisas mudarem. É muito importante a gente entender que não é sobre baixar a régua, e sim mover essa régua para além dos olhares racistas e dos olhares que foram construídos, né?
Então, a gente sabe hoje que a gente precisa ter uma força de trabalho mais diversa, mas se a gente não se colocar metas, como o Thiago falou, a gente não precisa da dia para a noite aparecer com 56% de negros ou de mais diversidade na empresa. Mas a gente precisa sim saber que a gente tem que tomar ações efetivas, que a gente precisa ter metas dentro das nossas companhias para que alguma coisa seja feita, né? Se a gente não coloca um objetivo, a gente sabe que tem que ser feito, mas fica para depois, né? E o que não pode é ficar para depois. Esse debate, ele é realmente urgente. Então, se a gente não consegue fazer de forma voluntária, né, que a gente faça dentro de um planejamento. As empresas precisam hoje se comprometer com esse planejamento, de realmente sair de um ponto A, onde eu tenho pouquíssimas pessoas negras, para um ponto B, onde eu tenho um pouco mais, e essas pessoas negras vão conseguir falar, né, dentro da empresa, dar também oportunidade para essas pessoas negras serem ouvidas, é muito importante a gente entender como a Alexandra iniciou a palestra, né, a gente sair do nosso ponto de vista, que faz sentido, que é o 9, conseguir dar a volta e conseguir enxergar o 6, então é tudo uma questão de escuta. Convido as empresas a ouvirem as pessoas negras que trabalham com vocês, com certeza elas têm muito para dizer. Ser negro no Brasil é uma batalha diária, então, assim, vamos tentar mudar essa cabeça de que a gente está trazendo os melhores quando eu trago todo mundo da PUC, da FGV, eu também sou formada na PUC, mas, assim, vamos nos questionar se ali estão realmente os melhores que eu posso. No final do dia, o que a gente precisa na empresa é quem saiba resolver problema, quem esteja disposto a superar as causas, e a gente pode ter certeza que uma pessoa negra com oportunidade, ela vai estar disposta a abraçar essa empresa. Então, acho que é uma questão de vamos acreditar, vamos nos responsabilizar e vamos dar oportunidade para as pessoas negras, que, como ele até mencionou, a Viola Davis, o que ela falou, que a única diferença, né, entre uma mulher branca e ela, no caso, foi a oportunidade, né? Então, com certeza, para eu estar também onde eu estou, foi uma questão de oportunidade, não porque eu sou a negra excepcional, né? Eu sou regular como todas as pessoas, mas eu tive oportunidade, que é o que as outras pessoas não têm. Então, acho que é importante a gente realmente olhar com mais sinceridade a sociedade que a gente está inserido, por que a sociedade é majoritariamente negra, e dentro da minha empresa eu não consigo refletir isso minimamente. Então, vamos mudar esse imaginário que é construído, né, e construir novas histórias. Bem, Narelli, super obrigada. Te ouvir, né, confirma, né, esse nosso sentimento de que a gente precisa realmente agir, né, ter essa consciência e, dentro das empresas, a gente perseguir esses resultados, né? Eu fico grata a você pela tua participação, e exemplos estão aí, né? Quer dizer, hoje os nossos palestrantes, mais do que portadores da palavra, das suas experiências e da sua vivência, são exemplos daqueles que estão nos ouvindo. Vamos ouvir agora a Tereza Moreno. Com certeza, Solange. Isso aí, complementar, que eu acho muito importante as empresas se falarem, né? Porque as empresas estão com essas iniciativas, mas a gente não sabe o que dá certo, o que funciona. Então, é muito importante a gente criar essa rede mesmo entre todo o mercado, independente do ramo, mas a gente conseguir criar essa ligação para as ações poderem ser mais efetivas. Então, já tem essa iniciativa em algumas empresas. Lá na Austral, por exemplo, a gente
criou agora um grupo para começar a debater esses temas, né, para mudar um pouco o posicionamento e os pilares da empresa com relação à diversidade, e eu acho importante essa troca entre o mercado. Isso. E nesse caso, né, Narelli, nós estamos falando hoje de racismo, mas se aplica a todas essas questões e essas causas das minorias, né? Com certeza. Não é? Então, esse olhar que eu sempre digo nas nossas conversas internas, se o ser humano fosse mais generoso e melhor, né, nós não precisaríamos ter tantas bandeiras, né, porque naturalmente isso fluiria, né? Mas já que não é assim, né, então eu acho que a gente tem que trabalhar muito para que as minorias tenham, né, tenham voz, né, tenham seus espaços, e até chegar num dia que não precisem ser classificadas de minoria, né? Bem, vamos ouvir a Tereza Moreno, por favor. Boa tarde, obrigada, Solange, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, Alessandra, Tiago, Narelli. Foi muito bom ouvir vocês. Estamos juntos nessa. Então, meus 10 minutos eu vou usar para falar um pouco da minha experiência e falar como lá na Prudential do Brasil, que é a empresa que eu trabalho, a gente saiu do ponto A para o ponto B, como o professor falou, que não é assim um grande passo, mas foi o que a gente pôde fazer. Então, eu queria contar para vocês. Acho que isso vai muito em linha com o que a Narelli falou também. Acho que a CNSEG tem esse papel de colocar as seguradoras se falando entre si para trocar experiências. Então, aqui eu queria contribuir falando um pouquinho disso. Mas antes de começar nesses dois tópicos, eu queria ratificar o que foi dito aqui, né? Racismo é um problema no Brasil. E eu vou dizer até uma palavra que ainda não foi dita, mas racismo é crime no Brasil. A gente tem que erradicar o racismo no Brasil e por que não dizer no planeta, né? Porque a gente tem visto na mídia situações horríveis em outros países também, né? Então, assim, combater o racismo é uma questão ética, moral, social, como o professor falou, traz lucro, traz inovação. E sim, como perguntaram no enquete aqui no nosso chat, se os debatedores e os palestrantes são a favor ou contra o que a Magazine Luiza está fazendo, eu sou a favor. Isso é claramente uma ação afirmativa, claramente uma ação importante. Como o professor falou, nos Estados Unidos há o Legacy para entrar na universidade, são outros tipos de afirmações afirmativas. Qualquer afirmação afirmativa é muito bem-vinda no cenário que a gente se encontra hoje quanto ao racismo. Então, acho que é só para dizer a minha opinião. Minha experiência. Então, eu sou mulher, negra e de exatas. Então, na minha experiência profissional, eu, sim, ouvi muito racismo, tive muitas barreiras. Sim, eu ouvi muitas frases, muito viés inconsciente, você não é capaz, não, você não vai poder, a autoconfiança tem que ser muito forte para superar tudo isso, né? O que a gente precisa representatividade, isso é verdade, tudo que a Alessandra falou, você não ter uma boneca, você não ter um personagem numa história em quadrinho, precisa haver, a gente precisa de representatividade, a gente precisa de proporcionalidade, a gente precisa ser convidado para o baile, ser tirado para dançar, né? Então a oportunidade precisa estar mais presente. Mas sim, eu tive uma carreira, eu tive mentores, eu tive pessoas que me deram confiança, eu tive a minha primeira chefe, foi uma chefe negra, então eu tenho que dizer isso. Então eu como estagiária, eu sou uma atuária, né? Eu sou matemática, ciências atuariais quase ninguém conhece. Hoje em dia eu sou financeira, mas eu fiz minha faculdade de matemática, né? Estudei 100% em escola pública, escola municipal, Pedro II, UFRJ, e fui seguindo a minha carreira. Mas eu tive na minha vida muitas pessoas que me ajudaram muito. E aí, uma coisa que me ajudou foi, a minha primeira chefe era negra, mulher e negra e atuária como eu. Então, foi assim uma sorte danada, uma oportunidade danada, né? E por aí foi. Mas também tive barreiras, doeu algumas vezes, algumas frases que a gente escolhe, sim, doeu.
mas segui em frente, e que bom que eu segui. Hoje eu tenho filhos, né? Tenho uma menina, um menino, negros, que eu preciso que eles tenham essa autoestima e que também tenham oportunidade, né? E nós queremos que todos tenham. Então, a diversidade são vários pilares, como a Solange falou agora, não é só racial, de orientação sexual, né? Gênero, geracional, temos diversas diversidades para lutar aí, mas falando hoje sobre a nossa, que é a racial, que é importante, que é urgente, tá? Então, esse é a minha experiência como profissional, mulher, negra e de exatas. E eu quero, sim, ajudar as pessoas. Eu acho que é importante que a gente fale. Nós, negros, temos que falar sobre o assunto. Não é fácil falar sobre o assunto. Muitas vezes neguei falar sobre o assunto no começo da minha carreira, porque acho que é um tema difícil, é um tema complicado, mas ultimamente eu tenho dado mais palestras sobre o assunto, inclusive para crianças. Eu acho que a gente tem que falar para crianças, ir até escolas públicas. Então, eu agora estou participando de um grupo de diversidade, o IDES, que é um instituto, e eles me convidaram para falar numa escola pública em São Paulo. Eu sou do Rio, mas eu fui até São Paulo, fui fazer essa palestra, e eu acho muito importante que a gente fale. Nosso lugar de fala tem que ser ocupado. E eu estou à disposição, acho que eu estou num ponto da carreira que é importante também usar isso para falar. Eu não quero ser um exemplo, eu não quero ser uma exceção. Essa é a minha história. Nós não somos exceções. A gente teve algumas oportunidades na vida, nós somos regulares como outras pessoas são, nós somos iguais aos nossos irmãos, não tem diferença. É questão de oportunidade, é dado pouca oportunidade, e poucos têm a chance de abraçar a oportunidade que tiveram. E eu tive. Que bom que eu tive, sou feliz porque eu tive, mas eu quero compartilhar isso com os outros. Eu quero ajudar que outros também tenham. Então, vamos falar um pouquinho da Prudential, assim, e como foram as dificuldades e facilidades lá. A Prudential é uma multinacional, uma seguradora multinacional de seguros de vida. E lá nos Estados Unidos eles têm um trabalho forte com diversidade, né? Eles têm treinamentos específicos para todos os funcionários, eles têm cotas para todos os níveis, né? De diversidade como um todo, até para o conselho de administração. Então, eles têm uma área de diversidade, uma vice-presidente de diversidade. Então, eles têm lá, não que eles não tenham problemas, né, gente? Todo mundo tem problema, mas eles têm uma estrutura muito bem feita, um planejamento, uma estratégia muito bem feita. E isso foi um facilitador para a gente começar há uns 2, 3 anos atrás. A gente foi num encontro que houve mundial de líderes, eles levaram o tema diversidade, foi assim que começou. Vamos colocar mais na América Latina, e o Brasil foi convidado a pensar em como a gente podia trilhar um caminho para tratar do assunto. A Prudential, então, não tinha nada sobre o assunto. O que a gente fez? O que a gente fez para sair do A para o B? A primeira coisa que a gente fez foi criar um comitê de diversidade. E a facilidade foi, eu vou tentar focar muito em facilidades e dificuldades, a pedido da Solange, a facilidade foi encontrar voluntários. Muita gente queria participar do comitê. Isso foi uma coisa muito gratificante. E as pessoas tinham que fazer o seu horário de trabalho normal e depois do horário trabalhar e pensar num planejamento, como falou o professor, um planejamento, uma estratégia, pelo menos. Né? A gente não queria sair, nós estamos na Prudential hoje com 7% de negros, é um número muito baixo, 19% de pardos. Mas esse grupo de diversidade que começou acompanha isso, acompanha o número de diversidades, né? A gente não está concentrado lá, até eu vou dizer para vocês que a gente começou a trabalhar com 2 pilares da diversidade só, que foi o gênero e PCD, e aí nos anos seguintes a gente foi colocando os outros pilares, porque o grupo não achou que tinha capacidade de tratar de todos os pilares ao mesmo tempo. Hoje, esse ano, a gente já trata todos os pilares, mas assim, esse passo de criar um comitê foi primordial para a gente. A gente chamou uma consultoria, a consultoria veio, fez um planejamento com a gente, da gente ter o nosso guia de diversidade, da gente tentar buscar ter uma pessoa específica na empresa para cuidar de diversidade, até então a gente não tinha.
avançamos muito aos poucos. Acho que a gente tem que entender a maturidade da empresa, não vira o botão assim do dia para a noite, assim, não é assim que funciona. Então, o trabalho foi sempre voluntário, em pensar em treinamentos, em roda de conversas, em debates, em ter os nossos KPIs, né, que a gente acompanhar como está a diversidade na Prudential. E aí agora a gente evolui esse ano que vem a gente vai ter uma pessoa específica de diversidade 100% dedicada, e a gente passa a não ter somente o grupo voluntário pensando nisso, nas ações e no planejamento, o que vai ser muito importante. Acho que é um passo importante para a Prudential a gente ter um funcionário pensando nisso. Esse, então, é o nosso próximo passo na Prudential. Acho que tem muito ainda a fazer. Lógico, a gente ainda não tem, como tem lá na matriz, cotas ou targets, assim, objetivos de quanto esse 7% tem que ser. Acho que esse é um passo que seria uma ação afirmativa importante, não temos ainda. Mas o meu sonho é que um dia tenhamos, né? O sonho mesmo é que um dia o racismo desapareça e a gente não precisa estar tendo essa conversa, na verdade é essa. Mas para ter sonhos em etapas, vamos sonhar que um dia eu vou ter essa meta e eu vou chegar até o sonho ideal, que seja, não precisamos mais disso, estamos todos com a empatia que a Narelli disse, se colocando no lugar do outro e vendo como representatividade importa, e você não ver iguais aos seus, dói sim, em qualquer nível que você esteja. É isso, Solange. Tereza, você fez mais do que o dever de casa. Era isso mesmo, porque a participação, né, de vocês, das empresas aqui, é para dar materialidade a essa discussão, que para muitos pode parecer assim, uma coisa conceitual, abstrata, é um blá, 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 um nhenhenhen. Não é. Não é. As empresas estão conscientes, e empresas são feitas de pessoas, né? Estão conscientes de que, para o melhor resultado, tanto do seu negócio quanto dos seus colaboradores, pessoalmente, a diversidade ela tem que acontecer. Né? É ela quem traz esse melhor resultado, traz valor para toda a sociedade. Eu acho que, de tudo que nós ouvimos, nós estamos substituindo, então, o que sempre se falou até algum tempo, a meritocracia, porque ele tem que merecer. Agora nós estamos falando, substituindo a palavra meritocracia pela palavra oportunidade. É de oportunidades que a gente tem que ter a bandeira, né? Que a gente tem que defender. Eu acho que é isso. Numa conversa com a minha filha, nós falávamos muito a respeito disso. Ela, inclusive, que tem uma filha de 10 anos, ela falou que hoje um tema que está sendo muito debatido é exatamente as crianças nas escolas, né? Porque as escolas de classe média alta só tem branco. Né? Então, como você fazer essa miscigenação a partir dessa tenra idade? Né, que é a partir daí que o cidadão se forma. Né? Então, como construir isso? E esse é o debate que hoje está se tornando presente, que é o da diversidade racial nas escolas. Mas, voltando a Tereza, obrigada por você ter mostrado a experiência da Prudential, que é uma boa seguradora, uma seguradora, né, que compõe o nosso mercado, está em 7%, de uma pesquisa que nós fizemos, eu até já informei que nós estamos com um percentual de 9%, então, com certeza, você vai conseguir chegar nesse 9% daqui a pouquinho, e esse 9% vai se transformar rapidamente num percentual maior. Bem, o nosso tempo estourou, mas nós temos o Carlos de Paula, que é o presidente da FENAPREV, para dar o depoimento, a experiência de vida profissional dele, que é muito rica, e depois, então, nós temos as perguntas, vamos ver como é que vai ficar aqui a questão da organização do tempo. Mas eu sou uma escrava da oportunidade da comunicação. Então, vamos seguir. De Paula, com você. Solange, muito obrigado. Só pela gentileza, diretor executivo, né? Você mencionou o presidente.
mas eu agradeço. De Paulo é ato falho, rapaz, que o presidente, Imagina, Trindade, certamente, o Trindade não, o Nasser certamente não vai se sentir melindrado por isso, entendeu? Não, o Nasser, além de ser um executivo excepcional, um líder, um presidente, é um ser humano, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, espetacular. Né? Ele representa muito bem o espírito da empresa que ele está à frente, na cadeira que ele ocupa. Eu gostaria aqui de agradecer, em primeiro lugar, e parabenizar, viu, Solange, já na minha condição aqui de FENAPREV, representando aí uma das federações, então, esse dia histórico para a gente. Eu acho que hoje é um dia histórico no nosso setor e na sua pessoa, Solange, eu quero parabenizar o Conselho Deliberativo, a presidência da CENSEG e os presidentes das federações, né, e toda a equipe que se inspirou em torno dessa questão tão relevante para o país, tão importante para a nossa sociedade, né? E também agradecer, dizer que é uma honra aqui estar com pessoas como a Alexandra, como o Tiago, né, especialistas, a Tereza, a Narelli, né, acho que acertei, e dizer que é uma honra estar ao lado de vocês numa discussão tão importante para a gente. Eu vou procurar ficar dentro dos 10 minutos para que a gente consiga ainda um debate, ouvir algumas questões, mas coisas que foram colocadas aqui tanto pela Alexandra, como pelo Tiago e pelas demais colegas, né? A questão da inversão, quando a Alexandra comentou, a minha primeira experiência muito forte nesse sentido foi quando eu pisei pela primeira vez na África, né? Em Angola, Togo, Benin, África do Sul, Nigéria. É um sentimento realmente bastante curioso, né? E essa questão que ela falou também, e me chamou muita atenção aqui, essa questão das bonecas, né? Eu sou pai de 4 filhos, são 3 meninas. Não é? Inclusive, uma está nos assistindo nesse momento, que é a Vitória, que está com 17 anos. Vejam, né? Pretende cursar medicina. Não é? Então, algo impensável, talvez, em outros momentos. Né? E eu tenho 2 meninas pequenas, e foi interessante, que aqui no Rio de Janeiro foi um grande shopping, e fui procurar uma boneca negra, porque a menina ia fazer 1 ano, na verdade tinha um pouco menos, né? E a vendedora até tomou um susto quando eu perguntei. Não, nós não temos, nós temos essas daqui. Eu até encontrei depois, em outras lojas, mas num grande shopping, né? É uma coisa muito curiosa que só materializa muito do que foi dito aqui. E a apresentação que a Alexandra, que o Tiago e o comentário das colegas fizeram, né? Eu acho que eles só ratificam aí o que há de senso comum entre os negros. Talvez isso seja dito mais em alguns ambientes, menos em outros, né? Mas o racismo estrutural ele precisa sofrer um choque disruptivo. Né? Sem esse choque disruptivo, será impossível a gente estabelecer justiça social em várias agendas. Né? E as ações afirmativas, evidentemente que elas geram algum grau de desconforto em relação ao racismo, porque ele está introjetado nas nossas mentes e ele reflete os nossos comportamentos de forma natural. Né? Então, por isso que esse desconforto ele aparece tanto assim, né? Eu tive o privilégio muito cedo de, além de ter uma boa educação em casa, eu sou filho de um servidor público, meu pai era da Polícia Civil de São Paulo, minha mãe costureira, né? Mas eu também tive a oportunidade de, aos 15 anos, ser aprovado num processo seletivo de uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, que é o Banco do Brasil, e lá eu tive um apoio, né? Muito importante, que foi ao encontro justamente do que a Solange colocou. Eu tive a minha autoestima trabalhada, né? Então, isso me deu muita segurança para correr atrás de outras conquistas, apesar das adversidades, não é? Mas esse processo ele foi determinante em relação à minha autoestima, né? E ao longo dos anos a gente teve uma jornada, estamos nessa jornada, na verdade, né? De lutas e conquistas, né? E tentando de alguma maneira ratificar o que foi dito aqui, que a oportunidade faz a diferença, né? E obviamente que a gente percebe, eu percebi alguns estranhamentos, né? Pela presença em determinados espaços, pela ocupação de determinadas posições, né? Mas o quadro que mais marcou a minha história, e talvez hoje na minha fala eu vá por uma linha um pouco diferente do que foi dito anteriormente, foi o fato de as pessoas irem ficando pelo caminho, né? Quando fala-se aqui em oportunidades, milhares de pessoas, e talvez eu tenha conhecido centenas de pessoas que ficaram pelo caminho, né? E se nós contamos aí com uma população de negros, como foi dito aqui, né, Solange, na sua abertura, de 56%, não é? É evidente que essas ações afirmativas, nesse sentido, elas podem trazer, como foi colocado pelo professor Tiago, vários ganhos para a economia do país, não é? Isso é uma questão simples nesse sentido, não é?
E a negação desse fato ela pode ser um erro fatal para a evolução do país em várias frentes. Eu só quero destacar aqui, não apenas no nível civilizatório, que por si só já seria bastante suficiente, não é? Mas a gente também fala sob o ponto de vista econômico e geopolítico, não é? Então, essas questões, de fato, têm que ser enfrentadas. E aí, Solange, naquilo que nos toca, no âmbito da nossa indústria, conversando com a equipe, com o próprio Pedro, né? A gente levantou aqui a referência do GT que nós temos de diversidade na Senseg, né? E eu levantei mais de 23 empresas que fazem parte desse GT. Nós temos outras tantas empresas, como foi dito aqui pelas colegas, que têm ações afirmativas importantes, né? Mas conversando com alguns executivos da indústria, é muito interessante, porque mesmo em lugares que você tem ações já implementadas, você ainda tem vários desafios a serem superados e vários degraus a serem superados para que essa política se estabeleça como algo normal, né? Efetivamente normal, não é? Então, eu entendo que é um passo importante, mas há muito espaço ainda para a nossa indústria avançar nessa agenda, e a indústria de seguros, de previdência, de capitalização, de resseguros, pode dar uma excelente contribuição, né, até porque é uma indústria que vai crescer muito, muito mais do que cresceu até agora. Então, acho que é um momento muito oportuno para a gente aprofundar essa discussão e também, nesse sentido, fazendo um link com o que o professor Tiago colocou, com o que a Alexandra colocou aqui, eu faço parte de um grupo, eu tive o privilégio de conhecer o professor Zé Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, né, uma pessoa excepcional, e também faço parte do movimento AR, a Alexandra, a Tiago, né, são pessoas muito atuantes aí nessas agendas, né, eu vejo sempre eles postando alguma coisa lá, e isso nos inspira bastante. E a Faculdade Zumbi dos Palmares é uma faculdade que tem como foco a inserção do negro no ambiente acadêmico, né? Já formou mais de 3.000 pessoas, né? Então, essa poderia... E já existem alguns convênios, inclusive, com algumas seguradoras nossas. Então, acho que pode ser, Solange, como sugestão, uma intensificação dessa agenda. Eu não vou citar os nomes aqui, porque vou esquecer talvez de algumas, mas participei de alguns eventos e reconheci lá seguradoras que eu me relaciono, não é? E o efeito impactante da atuação da nossa indústria nessa sinergia com a Universidade Zumbi dos Palmares, né? Então, eu acho que esse pode ser um caminho bastante interessante, né? Uma outra agenda aqui que eu gostaria de entrar, e aí sim, eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de destacar quando a gente fala sobre o Brasil. O Brasil é um país diverso, não é? E talvez esse seja um desafio nosso, porque eu já estive em Joinville e outras cidades do Sul, e é um Brasil diferente, né? Já estive na Bahia e é um Brasil diferente. Já estive na Amazônia e é um Brasil diferente. E aí eu me reporto ao artigo 5º da Constituição, que nos nivela como cidadãos, né? Talvez a excelência dessa discussão seja a gente aprofundar o conceito de cidadania e de dignidade da pessoa humana, porque na medida em que eu sou reconhecido como cidadão, não importa a cor da minha pele, a minha preferência sexual, a minha orientação, se eu sou alto ou se eu sou baixo, eu sou um cidadão e eu gozo dos mesmos direitos que A, B ou C, né? Esse Brasil diverso tem esse desafio também. No entanto, né, obviamente que nós temos ainda um gap bastante significativo e há que se ter ações em torno disso, né? E como foi colocado também por último aqui, em relação a essa abordagem inicial, o Brasil ele tem várias injustiças, né? E a Alexandra colocou muito bem, o professor Tiago. O detalhe é que as injustiças no Brasil elas têm uma predileção pela cor da pele. E quando você faz um merger entre a cor da pele e o gênero, isso chega a ser cruel, não é? E eu digo isso porque as minhas primeiras líderes foram mulheres, né? A minha formação executiva, boa parte dela foi feita por mulheres, né? E talvez esse tenha sido um diferencial nas minhas agendas de trabalho, até porque eu fui de área comercial há muito tempo. E aprendi muito com elas e eu sou muito grato, mas eu vejo que essa combinação ela chega a ser cruel, né? Enfim, e aqui eu gostaria de destacar então talvez uma frente que a gente possa atuar, um recorte um pouco diferente em relação ao grupo de jovens entre 14 e 18 anos, né? Muitos jovens se perdem nessa faixa pelo caminho. Não importa se é aqui na Rocinha, eu que sou um paulistano que estou morando no Rio de Janeiro, ou se é em Heliópolis, ou no Morro Dona Marta, né? Ou nas favelas de Minas, ou nas favelas do Rio Grande do Sul,
não é? Muitos desses jovens não chegam sequer à faculdade, né? Em muitas famílias, o jovem negro concluir o ensino médio já é uma vitória. É quase um milagre ele concluir a faculdade. É quase um milagre concluir a faculdade. E muitas vezes esse jovem, ele muito cedo já faz parte da composição da renda familiar. Ele precisa trabalhar para que a família consiga ter o sustento, não é? Então, até inspirado aqui por uma conversa que eu tive com meu sogro, que é um excelente professor, ele dá aula aqui na FATEC, né? E eu já tinha estudado um pouco a respeito, me chamou muita atenção a questão dos institutos federais técnicos de ensino médio. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a FATEC, no caso, que é local, é do Rio de Janeiro, mas nós temos o Cefet, né? E esses institutos, no caso aqui eu me refiro ao Instituto Federal de Educação, o próprio Cefet, né? Que tem a sua sede aqui no Maracanã, mas houve um processo inteligente do Estado de descentralização. Então, nós temos aí Nova Iguaçu, Petrópolis, quer dizer, várias cidades do estado do Rio de Janeiro, esses institutos criados, né? Temos os federais em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todo o país, e no caso aqui a FATEC, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, né? Então, dos 16 cursos, Solange, que eu tive a oportunidade de pesquisar, e muitos têm aderência com o nosso business, né? Quando eu falo aqui do técnico em administração, edificações, informática, segurança do trabalho, eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações, veja que interessante. A remuneração de um jovem que pode ingressar num curso desse aos 14 anos e sair aos 18 ou 19, ela pode variar entre R$ 1.500 e R$ 3.500. É muito mais do que ganha metade da população brasileira que é ocupada hoje. Um jovem aos 18 anos, com uma formação técnica, e circuito é a mesma coisa na Alemanha, no Japão ou no Brasil. Se ele combinar isso com um idioma, o espanhol ou o inglês, ele pode trabalhar quase em qualquer lugar do mundo. Isso gera independência financeira. Ele vai para um outro estamento, com a chance, de fato, de ter mobilidade social. Então, eu entendo que essa pode ser uma agenda muito interessante, muito importante, e as seguradoras podem contribuir, tanto no sentido de buscar esses jovens formados por meio de convênios nessas escolas técnicas, quanto fomentar, porque para todas elas você tem um concurso, tem uma seleção, fomentar por meio de suporte financeiro, de estruturação de cursos preparatórios para que eles ingressem nessas escolas. Eu entendo que um jovem de 19 anos, eventualmente, dependendo do curso que ele faça, ele no primeiro emprego pode ganhar mais do que a renda do pai e da mãe somada juntos. E isso, nesse ambiente, faz muita diferença, né? E por fim, Solange, eu queria destacar aqui, não poderia deixar como ex-supervisor, e a última fala minha, eu acho que, extrapolando um pouco do nosso ambiente aqui, mas o Estado brasileiro também tem uma forte contribuição a dar, e eu acho que a gente, quando eu olho para o artigo 5º da Constituição, eu não posso deixar de enxergar o desenvolvimento do microseguros no Brasil. Não é? Poucos sabem, né, que custa 3, 4, 5 mil reais em São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas, para você enterrar uma pessoa. E essas pessoas têm que se cotizar, né, nas comunidades mais simples para ter o mínimo de dignidade para enterrar um parente seu. Eu estou me referindo aqui ao auxílio funeral, né, porque é uma das modalidades que nós temos, né? Mas tem N modalidades que podem ser otimizadas, e aí você vai, de fato, na nossa avaliação, com o desenvolvimento do microseguros, na nossa avaliação, ele está intrinsecamente vinculado à evolução dessas comunidades também, nesse sentido econômico, como o professor Tiago colocou aqui. Não só da dignidade, mas ele pode prover a mantença econômica dessas pessoas no momento que, num desse tripé que nós colocamos, um pai ou uma mãe vem a faltar, não é? Então, eventualmente, um ticket de um seguro desses, que custa 1/3 de um lanche de uma dessas lanchonetes famosas, não é? 1/3, não é? Eu estou me referindo a R$15, ele pode salvar uma estrutura familiar. Então, eu acho que o Estado pode dar uma contribuição também muito importante nesse sentido, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana e de cidadania, no sentido de aprofundar as discussões do desenvolvimento do microseguros no Brasil. Então, de modo que eu quero agradecer a oportunidade e dizer que a CENISEG hoje marcou história com essa agenda, e, para mim,
é uma honra fazer parte desse momento. Como a Narelli colocou, ou a Tereza, acho que foi a Tereza, as pessoas não precisam de dó, elas precisam de oportunidade. Isso tem a ver com dignidade, não é? E eu acho que esse momento que é promovido aqui pela CNSEG, ele guarda relação com o que de mais caro nós temos no nosso país, do ponto de vista institucional, que é jogar luz no artigo 5º da Constituição Federal, não é? Então, essa é a nossa utopia. Eu não sei se a gente vai conseguir atingir alguns objetivos aqui em relação ao mundo, não é? Mas alguém tem que ter essa crença, e nós fazemos parte desse grupo. Então, muito obrigado pela oportunidade. A minha proposta é a seguinte, eu vou dar a palavra final, então, para cada um de vocês, e aí, sabedores de que o tempo, né, já está mais do que esgotado, vocês, então, enderecem da melhor forma, por favor. Não, só queria agradecer pelo benefício do tempo, queria agradecer muito a oportunidade e também faço as minhas palavras da Alessandra e também dos outros que falaram antes, no sentido de é o primeiro momento, né, de conversa de muitos e essa conversa sempre tem que acontecer todo ano, todo tempo, não só em novembro, mas todo o período do ano. E é muito importante a gente ter essas conversas para a gente conseguir avançar, porque, de fato, o racismo é um problema no país e é um problema para todos nós resolvermos. Então, muito obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Tiago. Narelli, por favor, as suas palavras finais. Solange, eu queria agradecer a vocês, parabenizar mesmo a CNSEG por essa iniciativa muito necessária. Então, agradecer a todos os colegas que participaram aqui comigo hoje, as palavras de vocês foram essenciais, e como a Alexandra falou, é um problema e é um problema que tem solução, então vamos arregaçar as mangas e vamos fazer pelo menos a nossa parte, que eu tenho certeza que a gente consegue sair do lugar que a gente está. Vamos acreditar. Obrigada, Narelli. Tereza, por favor. Sua despedida. Tereza. Alô. Pronto. Em benefício do tempo, então, também só vou agradecer. Excelente evento, uma excelente oportunidade de estar aqui com todos, debatendo esse assunto que é muito importante para a nossa sociedade como um todo. Então, conte comigo, Solange, quando precisar. Bom final de semana a todos. Obrigada. Com certeza, você sabe que a gente demanda mesmo. Obrigada. Carlos de Paula, por favor. Solange, muito obrigado, né? Já fiz os meus agradecimentos aí à estrutura nossa, né, da Confederação. Para as empresas, eu gostaria de dizer, Solange, faça a diferença, se não por empatia, por inteligência, não é? Por inteligência. Aqueles que nos ouvem, né, nos assistem, ninguém pode reclamar daquilo que permite, não é? Então, acho que esse é um momento de conscientização muito forte. E eu lembro, Solange, para concluir, que num treinamento há 20 anos, no Rio Grande do Sul, uma comunidade carente, uma menina estava com muito medo de fazer uma apresentação numa dinâmica de grupo que nós fizemos. E eu fiquei ao lado dela todo o tempo, e ela foi muito bem na apresentação, e ela deixou comigo uma frase que eu carrego até hoje, eu não sei se é de Shakespeare, me parece que diz o seguinte: não é digno do mel aquele que não se aproxima da colmeia com medo das picadas das abelhas. É essa a mensagem que eu deixo, no sentido de que o que vai fazer a diferença é o amor. Eu acho que isso deve pautar as nossas relações, porque o amor, ele não é sentimento, ele é uma decisão, né? E isso está a despeito de qualquer outra agenda. E eu acho que a gente precisa fazer essa diferença, porque o nosso país precisa disso, né? Então, muito obrigado mais uma vez, e quem sabe até uma próxima oportunidade. Foi uma honra estar com todos os colegas aqui nesse painel, e quero agradecer muito aos guerreiros ouvintes, né, e pessoas que estão assistindo aí a apresentação até essa hora aqui. Muito obrigado. Hoje foi um dia histórico na nossa indústria. Obrigada, de Paula. Eu vou pegar esse teu gancho para dizer que eu também compartilho dessa opinião, sem nenhuma modéstia, porque esse nosso primeira comemoração desse dia, né, da diversidade e inclusão do setor de seguros, eu acho que nós inauguramos assim com
chave de ouro, né? Pelo brilhantismo de vocês. E o brilhantismo que eu falo não é um brilhantismo profissional, tá? Além dele. É o brilhantismo do que vai na alma de cada um. Porque eu entendo que a gente só consegue bons resultados verdadeiros, e se consegue agregar valor e caminhar, quando isso é autêntico da nossa parte, né? A gente acredita naquilo que a gente faz. Vocês que estão aqui conosco hoje demonstram isso, acreditarem naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês advogam. E da minha parte, vocês podem ter certeza que eu tenho a minha alma também nessa mesma direção. Vocês são os especialistas, mas contem comigo, porque eu acho que o Brasil e o mundo precisam de pessoas como vocês, com esse nosso intuito de tornar o mundo um mundo melhor, um mundo igual, né? Um mundo que permita e que dê oportunidade a todos. Muito obrigada a vocês, sinceramente.